boa tarde a vocês, tudo bom? Hoje a gente vem falar de Crônicas 2, vem falar de capítulo 1 e versículos 6 e 7, que diz assim: E Salomão ofereceu ali o sacrifício perante ao Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. Ofereceu sobre 1000 holocaustos. E Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres que eu te dê. Né? Se deve falar isso, né? Isso. A palavra. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse domingo, né? Isso. Deus nos deu uma palavra hoje, né? Aqui no 2 Crônicas, como o Fábio leu para vocês, que diz que Jesus apareceu para Salomão, né? E perguntou para ele: Salomão, o que tu queres que eu te faça, né? E Salomão disse para Jesus que era para Jesus dar sabedoria para ele, né? Porque ele ia liderar um povo, né? Ele ia passar a palavra de Jesus, né? Então ele queria sabedoria, como que ele ia fazer isso, né? Então Jesus gostou, ele se agradou, né? Pelo que Salomão pediu, sabedoria, né? Ou seja, Salomão não pediu nada de bens materiais, né? Nada disso. Salomão pediu sabedoria, como ele ia lidar com esse povo, com as pessoas, né? Então, aqui nos ensina o que nessa palavra, né? Que Jesus tem 5 coisas que Jesus ele pede para nós, né? E ele me disse: diga aos meus filhos e às minhas filhas, né? Então são 5 coisas que Jesus pede para nós. Quais são essas 5 coisas? Que a gente tenha um tempo, dedique o seu tempo para ele, né? Ele quer que você dedique mais o seu tempo para ele, porque ele tem planos lindos na sua vida, né? Segundo, ele quer que a gente tenha fé, que a gente sempre creia e acredite nele. E o terceiro, ele quer que a gente acredite na palavra dele, porque a palavra dele é a verdade, né? E a quarta deixa eu dar uma olhada aqui. Confiar nele. Isso mesmo. Ele quer que a gente confia nele e acredite, né? Então essas são as 5 coisas que Jesus nos pede. E dedicação. Ele quer que a gente nos dedique. Mas o que ele mais pede é tempo, gente. Ele pede muito tempo, ele pede muito que a gente tenha tempo, porque ele tem planos lindos, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Então basta nós aceitar, né? O que adianta a gente ter várias coisas, né? A gente trabalha, né? A gente tem nossos negócios, a gente tem que trabalhar, tá certo, tem que trabalhar, tem nossas coisas. Mas a gente tem tanto trabalho, a gente faz tantas coisas, mas não tem o tempo, né, para Deus. Não tem tempo para ouvir Deus, né? E Deus, ele manda dizer para vocês, para nós, para mim, para o Fábio, né? É um ensinamento para nós também, que ele quer o nosso tempo. Ele só quer que a gente cumpra o nosso chamado, porque ele tem um chamado na nossa vida. Então, ele quer que a gente se dedique, confie nele, acredite na sua palavra, assim como ele disse para Salomão. Ele disse a Salomão: o que tu queres que eu te faça? E Salomão disse: sabedoria, né? Como que ele ia lidar com esse povo? A mesma coisa somos nós. Jesus quer nos ensinar como que a gente deve lidar, né, com as coisas do dia a dia, com o nosso trabalho, né? Então ele quer nos instruir. Ele não quer que ficamos cansados, né, sobrecarregados. Não. Ele quer nos direcionar, né, o caminho que a gente vai seguir, o nosso propósito, mas sem muita coisa, né, na nossa mente, né? Ele quer que a gente se dedique. Então hoje é o que ele pede para mim passar para vocês. Hoje ele pede mais um tempo, pede que vocês dediquem um pouco mais de tempo para ele direcionar vocês ao propósito, tá? Não se esqueçam, cada um de vocês tem
tem um chamado. Deus tem um chamado de cada um de nós. Então basta a gente aceitar, né? E confiar e acreditar. Eu acho que a gente tem que, primeiramente, acreditar nele, né? Acreditar nas suas palavras. Porque quando a gente acredita nele e confia nele, as coisas andam, as coisas dão certo. É o que aconteceu com a gente, né? A gente entregou a nossa vida para ele. Eu não tô aqui falando de religião. A gente entregou a nossa vida para ele. Isso só fortaleceu a nossa fé, né? E a gente entendeu o nosso chamado e o nosso propósito, né? Hoje nós temos uma rotina que é uma rotina de oração, é o que Deus nos pede. Não importa a religião, o importante é que a gente tenha um tempo de oração, para a gente entender as direções de Deus. Como diz na palavra dele, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E ele não é uma pessoa que a gente lida com discutindo, brigando, né? É espiritual. Então, para a gente vencer o mal, é isso, ter uma rotina espiritual, oração, oração e oração. Então essa é a palavra que Deus pediu para passar para vocês, né? Que vocês tenham mais tempo, olhe mais para ele, né? Você que às vezes você vai numa igreja, de repente você vê alguma coisa que você não gosta. Então hoje ele manda eu te dizer, diga pro meu filho e pra minha filha olhar para mim, olhar para minha palavra, não olhar pro homem. Não olhar, não gosto disso, não gosto daquilo. Porque toda a igreja vai ter suas, né? Vai ter coisas que você não vai gostar, não vai se agradar. Então, hoje, ele pede para eu dizer para vocês, para você olhar para ele e olhar para a sua palavra, não olhar para o homem. Amém? Essa é a palavra de hoje que ele pediu para entregar para vocês. Amém. Fiquem com Deus todos e seguem nos canal. Isso mesmo.